Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Esse é um monte no Tibete que não pode subir, né? Só pode andar em volta. Como é que é o nome dele? É Monte Kailash. Qual é a história dele? Por que não pode subir? Essa é uma história, poxa, isso eu tenho uma palestra que eu conto sobre essa montanha, né? Mas eu vou fazer aqui, reduzir. Essa montanha, quando existiu a civilização do Himalaia, o Himalaia é recente, né? O Himalaia tem 65, 70 milhões de anos. Tá? Quando aconteceu o encontro das placas tectônicas, a hindu-europeia e a placa australiana, elas se bateram. Onde, segundo dizem, na parte mística, na parte das escrituras sagradas, tanto do budismo como do hinduísmo, o Big Bang, onde bateu, subiu o Kailash. Pega uma foto desse. Subiu essa montanha, que tem uma forma de pirâmide, e essa montanha ela surgiu, ela tem 6.800 metros de altitude, uma das maiores montanhas do mundo. Olha lá a forma dela de piramidal, tá? Que bonita aquela foto, quarta foto ali. Olha eu ali, ó. Eu tô ali numa foto ali. Aí, sou eu aí. Trip. Ah, legal. Pois bem, a montanha está lá atrás. Daí você faz teve esse encontro das placas tectônicas, surgiu essa montanha. Desculpa. E nesse encontro veio toda a crista do Himalaia. Então bateu aqui, surgiu a crista do Himalaia e surgiu toda essa civilização, todas essas montanhas maravilhosas. Nós temos por volta de 20 montanhas acima de 8.000 metros. Encabeça elas o Everest, o K2. Nós temos a Annapurna, Lhotse, Makalu. Makalu fui lá próximo. Annapurna eu também já fiz. Eu não subi no topo. Eu dou caminhadas. Mas o Kailash é um circuito de 54 quilômetros em que você completa fazendo em 2 dias e meio, 3 dias, né? É um local onde que devotos do budismo, do hinduísmo, pessoas de todas as camadas sociais, não é o atleta, super atleta, que pagou aquela fortuna, independente se a pessoa tem verba, ela faça. Pode ir até a Lua, pode ir a Marte, não estão indo fazendo voos espaciais agora, então todo mundo tem um direito. Mas ali é algo que facilita as pessoas ligadas a qualquer tipo de espiritualidade. Então, lá eu encontrei muitos montanhistas russos, né? Alguns europeus, e a maioria eram tibetanos e pessoas vindas da Índia, né? E os tibetanos são impressionantes pagando promessa, Arthur. Eles não carregam cruz, eles vão fazendo, rezando e se jogando no chão por 2.000, 3.000 quilômetros. Eles vêm das cidades de origem e fazem a volta ao redor da montanha. Então você dando uma volta ao redor dessa montanha, que é a morada de Shiva. Shiva é o destruidor né, e transformador do planeta. E a sua consorte, e todos os Budas vivem lá, e também Mahavira, que é o patrono da religião do jainismo. Então é algo bem complexo, né? Tem cavernas onde homens santos ficaram, né? Milarepa. Milarepa é uma espécie de São Francisco de Assis, da tradição do budismo tibetano. Tem cavernas onde a pessoa que trouxe o budismo tibetano, que é o Guru Rinpoche Padmasambhava, no século VIII, porque antes disso, todo mundo pensa que o Tibete sempre foi essa terra espiritual. Não, era uma terra espiritual, mas só de feitiçaria, que é a tradição dos Bompas, né? Só para você ter uma ideia, os peregrinos hindus e tibetanos, ocidentais, espirituais, fazem a volta de acordo com a movimentação do relógio, né? Os Bompas fazem ao contrário. E por que não pode ir para o topo? Porque não pode, tá vendo? Tá no porquê. Tem questões que não tem porquê. Não, qual é o... Não pode ir. Não pode. Se alguém já tentou, mas não pôde ser feito. Não, vários já tentaram, e pessoas que foram subindo, uma equipe espanhola, que isso é sabido, se definharam e encontraram só os ossos das pessoas. Tem uma radioatividade. Por que se dá a volta na montanha, ao redor dela?
As pessoas que dão a volta ao redor da montanha eliminam o bad karma, o karma negativo dessa vida. Então, para nós, judaico-cristãos, das nossas tradições, seriam os pecados. Né? Elimina os pecados dessa vida. Né? Mas para eles, acumula méritos. Você entende isso? Aqui a gente apaga pecado, lá você elimina bad karma e acumula méritos. Então, você dando uma volta dessa, você está potencializado. Então, tem determinadas datas. Eu fui lá 3 vezes, eu já dei 3 voltas ao redor dela. São 2 dias para dar a volta? 2 dias e meio a 3 dias, o circuito de 54 quilômetros, a 5.000, 6.000 metros de altitude. E como é que é a alimentação, sono, como é que funciona isso? Você vai se adaptando, por isso. Para ir para uma expedição como essa, você começa subindo devagar. A gente chega em Katmandu. Por falar nisso, Katmandu é a minha cidade predileta no mundo. Que é a capital do Nepal, né? Do reino do Nepal. Lá é inacreditável. O que tem de variedades de oráculos, de espiritualidade, de seres Star Wars, entendeu? Parece que você está no... sabe aquele bar do Jabba the Hutt? Aqueles seres? Aquilo. Você fala, nossa, inacreditável. Quando foi que tu foi para lá a primeira vez? Primeira vez foi em 2008, com meu amigo André Meyer. Depois eu voltei lá com meu filho em 2014, com o João. O João tinha 21 anos. Foi uma experiência inacreditável para ele. Que tipo de histórias tu conhece lá, dessa cidade? Qual cidade? Na capital do Nepal. Ah, Katmandu? Isso. Ah, Katmandu, poxa, tem a parte que é a parte de budismo tibetano, tem a maior estupa do mundo. Estupa é aquele lugar... Põe ali as imagens, Caio, é Bodhnath, que é a estupa que tem em Katmandu. Bodhnath é ali está imantado com várias joias preciosas de homens santos, porque lá os homens, como nós temos os homens santos aqui no nosso mundo ocidental, né? Lá eles têm muitos homens santos vivos. E dentro da tradição do budismo tibetano, tem os reencarnados, os tulkus. O Dalai Lama, um exemplo. Ele é a 14ª reencarnação do mesmo personagem. Como que escreve? Olha, ó, é aquela estupa, Bodhnath. Não, B-O. B-O. Dinath. É aquela ali, ó. É aquela estupa ali que está no cantinho ali, ó. Essa aqui? Não, é a branca. Aqui. O que significa isso? O que é esse local? É como se fosse a Capela Sistina para os budistas. É como se fosse Meca para os islâmicos. Compreende? Sim. Aí, então, ali estão acumulados várias de cabelo, anel, um dedo desses homens santos ao longo dessas entendi. Das tradições específicas. E tem um outro lado, então tem esse lado, e tem a parte que se chama Pashupatinath, que é dos hindus, onde tem cremações de corpos. São 2 pontos muito importantes na cidade, que é um complexo onde tem diversos tipos de peregrinos hindus. Tem os Goraknaths, tem os Naths, que são homens que você detecta eles, né? Esses monges, sadhus, que eles têm um brinco que passa pelo lóbulo. Então você vê aqueles grupos de homens com aqueles brincão passando, não aqui, né? Nessa parte, passando por dentro da orelha. O que esses caras são? Como é que eles chegam nesse posto, digamos assim? O que eles representam? Eles são muito sábios? Eles fizeram o quê? São tradições. É como aqui. Vamos falar dos menonitas, nos Hamishes. Os menonitas têm essa tradição, tem muito aqui em Campo Grande, ali no Paraguai. São pessoas que não se utilizam de eletricidade, não utilizam de carro, só com coisas fora desse mundo industrializado. Fazem as próprias roupas. Mas essas pessoas que se tornam santas lá, que são vivas, né? Elas se tornam como? Não,
porque elas são reencarnadas. Ele é um tulco, o cara é um 16º reencarnação. O que acontece? Acontece sinais auspiciosos, sonhos dos antigos professores que estão vivos, começam a ter sonhos, aquela criança se reencarnou em tal província, em tal região. Daí vai de uma das formas mais superficiais. Eles colocam ali 30 óculos, colocam ali umas 50 cuias, colocam ali 100 livros de reza. A criança vai lá e pega o que era dele na vida passada. Cacete. E aí elas... É assim que... Essa é uma das formas mais simples que existe. Interessante. E aí ela se torna... Daí ela tem esses mentores que eram da vida passada. Daí ele recebe toda esses ensinamentos. Aqui no Brasil nós temos um, né? Que é o Lama Michel. O Lama Michel é uma das pessoas espirituais do Brasil mais incríveis. Ele vive na Itália e vive na Índia. E foi a história dele é assim também. É de reencarnação. Cara, que interessante. Ele se reencarnou aqui no Brasil. Como é que é? Ele é um cara que tem, poxa, quantos? Deve ter uns 35, 37 anos. Eu conheço ele na barriga da mãe. Mas aí ele tem uma função dentro daquele povo, daquele local, de passar o ensinamento, de virar um guru, alguma coisa assim? Não, ele já é um guru. Ele está ali para fazer toda essa conexão e facilitar as pessoas, o coletivo, né? O que faz parte daquela região, né? Tu conversou com um desses lá? Lógico. O que eles te passam de ensinamento? Eles conseguem enxergar algo em ti além do que tem? Eles te passam algum caminho, alguma coisa assim? Não, o caminho que eles te passam é que você toma uma iniciação, você toma um refúgio. Dentro do budismo tibetano, tradicionalmente, você toma refúgio, que é as 3 joias do budismo, certo? O que são as 3 joias do budismo? Não é a trindade nossa. É o Buda interior, é a Sangha. A Sangha é o grupo de pessoas que você faz parte, a comunidade. E o Dharma, que é o teu caminho pessoal. Eles te ajudam a encontrar isso? Não é que ajuda. Você que tem que acionar as coisas, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Você tem que... Não é que cai do céu. Claro, mas tá entendendo? Não é que um patrocinador vai vir aqui agora falar, hoje você vai se iluminar. Não, você tem que ralar muito. Mas o guru ele te ajuda a pelo menos dar uma orientação ali. Professores ajudam também. Aqui no Brasil, nós temos excelentes filósofos, excelentes. Né? Tem um grupo de filósofos legais. Tem filósofos midiáticos que mandam muito bem também, que dão dicas para as pessoas. E tem outros picaretas. Mas na tua experiência lá, te ajudou de alguma forma? Os gurus tiveram... Algum deles conversou contigo, te ajudou a iluminar alguma coisa na tua cabeça? Não é iluminar, te facilita, facilitadores. Sabe, de um gesto simples assim, do cara lavando, sabe, você vê uma pessoa tão eminente lavando a sua própria meia. Poderia ter um monte de discípulo ali querendo cuidar disso, de pegar a meia para si, né? Sim, é mais pelo exemplo do que pela palavra. Isso mesmo, é a atitude. Entendi. Então, não é a verborragia, é o movimento. É no silêncio que as coisas acontecem. Entendi. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.